Bom dia, pessoal do nono ano, tudo bem? Hoje estamos aqui para a nossa videoaula desta semana de língua portuguesa, em que nós vamos dar início ao estudo de conceituação de uma parte da gramática que se chama colocação pronominal, ok? Depois de algumas aulas em que nós trabalhamos bastante com interpretação e análise textual, trabalhamos com o artigo de opinião, com produção textual, agora nós vamos adentrar de novo na gramática com a colocação pronominal, que é um conteúdo específico de nono ano, em que hoje vocês têm o roteiro e os conceitos de cada um com exemplificação, mas a prof vai dar uma pincelada inicial. Eu vou aprofundar nas próximas aulas, ok? A colocação pronominal, ela sempre trabalha com o pronome oblíquo, átono. Os pronomes oblíquos a gente viu lá atrás, em sétimo, oitavo ano, se, te, me, né? Pronomes oblíquos, em que eu tenho que saber como é que eu coloco na frase. Antes do verbo, depois do verbo ou no meio de uma desinência e um radical, desinência verbal e um radical. Às vezes fica confuso, ok? Então, próclise. São três tipos de colocação pronominal que eu tenho. A próclise, para situar vocês agora, mas vocês vão ver depois lá na aula, é quando o pronome oblíquo átono vem sempre antes do verbo. Por exemplo, ela se machucou na aula de educação física, certo? Se machucou. O machucou é o verbo, o seu pronome oblíquo átono que veio antes do verbo. A colocação veio antes. Mas eu posso ter a ênclise. Os nomes são complicadinhos, são nomes mais, mas é um conteúdo fácil, tá? Não se preocupem, é a nomenclatura dentro da gramática. A ênclise ocorre quando o pronome oblíquo átono, tá? Fica depois do verbo. Ele feriu-se com a faca. Feriu é o verbo, se o pronome oblíquo átono veio depois, e entre eles vem o hífen, sinal de pontuação importante, que muitos dizem aquele tracinho é o hífen, tá? E aí ele vem depois do verbo. E por último, nós temos a mesóclise, certo? Que quando o pronome vem entre uma desinência do verbo e um radical. Por exemplo, dar-lhe-ei isto. O lhe, que é o pronome oblíquo, fica entre o dar, que é o verbo, e o ei ali, que é um radical. Então, entre eles fica o pronome. Então, a gente vai ver com calma, detalhadamente nas próximas aulas, mas hoje foi só para vocês terem uma introdução e saberem do que se trata, do que vocês vão trabalhar nessa aula. Então, próclise, pronome antes do verbo, né? Ênclise, pronome depois do verbo, e eu diria que mesóclise no meio, entre o verbo e uma desinência, certo? Então, uma boa aula, uma excelente semana, um beijão e até a próxima aula.